Você já se perguntou de verdade o que significa estar seguro? Não a segurança que o banco promete, ou a que o político te vende, mas aquela paz que enche a alma, aquela certeza de que, não importa a tempestade, existe um abrigo inabalável. Muitos correm para os templos, buscam rituais, pagam promessas, na vã esperança de encontrar um refúgio. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode ser uma das maiores ilusões? Uma cortina de fumaça que te afasta do real esconderijo que Deus preparou? Pausa dramática. Pensa comigo. Quantos de vocês já se sentiram usados, manipulados, dentro de estruturas que prometem o céu, mas entregam apenas mais peso, mais culpa? Essa é a tragédia silenciosa de quem busca a fé em lugares onde ela foi desvirtuada. Você entrega sua esperança, seu suor, sua alma, e recebe em troca uma segurança fabricada, frágil como papel. Uma segurança que desmorona ao primeiro vento forte, não é mesmo? Essa dor, esse desespero que você sente de buscar e não encontrar, ele te consome por dentro. É o grito de uma alma que intui a farsa, mas não sabe como escapar. Você tenta se agarrar a um líder, a uma doutrina, a uma oração repetida 100 vezes, mas a cada dia, o vazio só aumenta. O coração aperta. Por quê? Porque o refúgio que te mostraram não é o que o Salmo 91 promete. Aqueles que se colocam como guias, muitas vezes cegos pelo poder e pela glória que o dinheiro traz, te vendem a ideia de que a proteção divina é uma barganha, um troca-troca. Você dá, Deus te dá. Isso é comércio. Não é a fé que liberta. Eles te mantêm na superfície, com medo de que você mergulhe e descubra a profundidade de um relacionamento que não precisa de intermediários. Eles te mantêm em um ciclo de medo, não de amor. Mas há algo que eles não querem que você saiba. Que a verdadeira fé inabalável não é conquistada. Ela é recebida. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é nele. O Salmo 91 não começa com "se você fizer isso ou aquilo", ele começa com uma condição: aquele que habita. Entende? Habitar, viver, morar. Não é uma visita de domingo, é uma morada diária, uma escolha contínua de estar sob a sombra do Todo-Poderoso. Essa é a grande virada, a chave que desvenda o mistério. Enquanto o sistema religioso te oferece uma cerca, Deus te oferece um lar. Um lugar onde a oração não é uma obrigação, mas um respiro. Onde a proteção não é condicional, mas um pacto. Você sente o peso dessas palavras? A liberdade que elas carregam? É aqui que a batalha da sua alma começa de verdade. Entre a segurança que te vendem e o abrigo que te oferecem de graça. Muitos temem essa liberdade, porque ela exige responsabilidade. Exige que você abandone o conforto das respostas prontas e comece a buscar por si mesmo. Mas o que você ganha em troca é algo que nenhuma instituição pode te dar. Algo que reside no mais íntimo do seu ser, se você permitir. Mas como habitar de verdade? O que significa essa palavra tão simples, mas tão profunda para a sua fé? E o que a Bíblia tem a dizer sobre quem se atreve a questionar as estruturas e buscar um caminho mais íntimo? A resposta vai te surpreender e pode virar seu mundo do avesso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você ouve essa frase, e sua mente talvez conjure imagens de um lugar secreto, um bunker espiritual onde nenhum mal te alcança. Mas e se o verdadeiro esconderijo não fosse um lugar físico, mas um estado da alma? Um lugar que o sistema religioso tem feito de tudo para que você jamais encontre sozinho? Pergunta de impacto. Eles te vendem pacotes, rituais, memberships vitalícias. Mas o que significa de verdade habitar nesse lugar inatingível? Muitos de vocês passaram a vida tentando fazer o suficiente para merecer a atenção de Deus. Orando longas horas, jejuando, doando o que não tinham, tudo por uma migalha de aceitação. Essa é a armadilha do mérito, a moeda falsa que o sistema usa para te prender. Você sente um peso esmagador no peito, a culpa te corrói.
Porque não importa o quanto você se esforce, parece que nunca é o bastante. Essa fé de performance, ela te exaure, te desumaniza, não é? Pensa na criança que se aninha no colo do pai. Ela não está fazendo nada para estar ali. Ela simplesmente está. Esse é o habitar que a Bíblia revela. Não é sobre uma lista de tarefas, mas sobre a rendição total. É jogar fora os uniformes religiosos, as máscaras de santidade, e se apresentar a Deus exatamente como você é, ferido, confuso, sedento por algo real. E o que acontece quando você escolhe essa rendição? Você se liberta da necessidade de agradar aos homens, de cumprir protocolos que não alimentam a alma. A oração não vira mais um dever, mas uma conversa íntima, um desabafo sincero. Essa é a mini revelação que os guias cegos temem. Eles não querem que você descubra que a fonte da sua proteção está dentro de você, conectada diretamente ao Criador, sem a necessidade de seus palcos e seus holofotes. Mas como se faz isso na prática, no dia a dia? Você pode se perguntar. É quando a vida real, a correria, as decepções te empurram para esse esconderijo. É quando você percebe que nenhuma promessa humana, nenhuma estabilidade material, pode te dar a paz que só vem de estar em Deus. Aquele momento em que o mundo desaba e você, ao invés de buscar a igreja, busca o silêncio, busca o abraço invisível, busca a voz que não grita, mas sussurra a verdade. É deixar de correr de um lado para o outro e simplesmente parar. O Salmo 91 não é um mantra. É um convite a uma parceria. Aquele que habita e descansa. Aquele que confia e se entrega. Essa é a base de uma fé inabalável. Uma fé que não se assusta com as notícias alarmantes, com as vozes que tentam impor medo, com as profecias apocalípticas sobre o anticristo. Sua segurança não está na força do seu braço ou na blindagem da sua teologia, mas na certeza de que você é filho e um pai te guarda. É um ato de coragem escolher habitar nesse lugar, porque ele exige que você abandone a muleta da religião e caminhe com as próprias pernas, guiado apenas pelo Espírito. Exige que você confie num amor que não te cobra juros, que não te julga, que não te aprisiona. Essa liberdade, ela assusta. Assusta porque rompe com tudo que te ensinaram sobre dependência. Mas o que acontece quando essa profunda dependência de Deus colide com o medo do anticristo que muitos líderes religiosos pregam? Onde está a verdadeira segurança quando a sua Bíblia se torna seu mapa e não a cartilha de outra pessoa? E o que a sombra do Altíssimo realmente significa para quem busca essa proteção? Quando ele ouve falar da sombra do Altíssimo, talvez sua mente conjure um lugar físico, um ponto seguro onde o mal não pode alcançá-lo. Mas e se essa sombra não fosse uma localização, e sim uma experiência? Uma cobertura tão íntima que se confunde com a própria pele da alma, um abrigo onde nem a voz mais alta do medo religioso consegue penetrar. Muitos buscam essa proteção em rituais e dogmas, sem entender que ela é uma entrega. Uma entrega que o sistema prefere manter em segredo, para que a pessoa continue dependente, não é mesmo? Pausa reflexiva. A gente vê pessoas buscando a fé, mas acabam perdidas em labirintos de regras. Ele tenta se encaixar, faz o que mandam, participa de tudo, dá o dízimo, serve. Mas o coração continua inquieto, a alma vazia. Onde está a promessa de paz que a Bíblia grita? A sombra do Altíssimo não é um lugar para esconder-se de Deus, mas para esconder-se nele. É a certeza de que, não importa o abismo à frente, existe uma presença que o envolve, que o defende. Mas quem ensina isso a ele de verdade? Ele, o crente sincero, muitas vezes se vê num conflito interno. O que escuta do púlpito parece distante do que o espírito sente. Dizem-lhe para ter fé, mas, ao mesmo tempo, o bombardeiam com profecias de destruição e a iminência do anticristo, gerando um medo que paralisa. Essa é a manipulação. Ela desvia o olhar da proteção real e o joga no terror de um futuro incerto. Mas a sombra do Altíssimo? Essa sombra não permite que o medo permaneça. Ela o dissolve. Quando uma pessoa entende o significado dessa sombra,
Ela descobre que a oração não é um pedido desesperado, mas uma conversa confiante. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque está debaixo da mesma cobertura que o protegeu desde sempre. É como se, de repente, o véu da ilusão caísse, revelando uma verdade simples, mas avassaladora. A segurança que ele tanto buscou fora sempre esteve disponível dentro. Uma fé inabalável não é a ausência de lutas, mas a certeza da companhia em meio a elas. Essa sombra não é passiva, ela é ativa. É um esconderijo que se move com ele, que o cobre em cada passo. Não é um lugar onde se esconde do problema, mas um lugar onde se está com o provedor no meio do problema. É a intimidade de quem conhece o coração de Deus e sabe que, mesmo quando o mundo treme, a fundação permanece firme. Ele percebe que os guias cegos não puderam oferecer essa profundidade, porque eles mesmos não a conhecem. Eles oferecem estrutura. Deus oferece abrigo. O que acontece quando ele, cansado de tanto engano, decide sair da luz artificial dos palcos religiosos e se entregar à verdadeira sombra? Ele experimenta uma paz que antes era apenas uma palavra bonita. O medo do julgamento, o pavor de falhar, tudo isso começa a desvanecer. Ele entende que a verdadeira força não está em suas obras, mas na presença constante que o envolve. Essa é a grande revelação que desestrutura o sistema. A pessoa não precisa de intermediários para viver sob essa cobertura divina. É um caminho de coragem. Sair da zona de conforto de uma fé imposta e buscar a verdade que liberta. Ele sente o chamado para uma vida mais autêntica, onde a conexão com Deus é real, sem ruídos ou distorções. Essa sombra que muitos ignoram é o refúgio para quem se sente quebrado, para quem foi enganado. É ali que ele encontra a cura, o refrigério para a alma. Ele para de buscar aplausos e começa a buscar a paz. Mas como permanecer sob essa sombra protetora, quando as vozes do mundo e da religião continuam a gritar? O que o Salmo 91 nos revela sobre a proteção que não se negocia, que não tem preço, e como ele pode viver essa verdade sem ser levado pelas mentiras? Você já parou para pensar na diferença entre descansar e simplesmente parar? Muitos de vocês, mesmo em momentos de paz na igreja, sentem uma inquietação, uma cobrança silenciosa, a pressão de ser santo o suficiente, de estar sempre ativo, sempre produzindo. O sistema religioso te ensinou a correr, a lutar, a se esforçar. Mas o Salmo 91 não fala em lutar para encontrar abrigo, mas em repousar à sombra do Onipotente. Que paz é essa que te foge? E por que é tão difícil encontrá-la no meio de tanto barulho? Pausa dramática para reflexão. Essa busca incessante por aprovação, por um lugar de destaque, ela te rouba a alma. Você se exaure, tentando ser o que a religião espera, e se esquece do que Deus realmente quer. Seu coração rendido, sua fé simples. Muitos vivem sob o jugo de líderes que, cegos pelo próprio poder, exigem lealdade e sacrifícios que só deveriam ser dados ao Criador. Você se sente como um peão num jogo, não é? A falsa promessa de que seu esforço trará a bênção, enquanto o verdadeiro anticristo disfarçado de boas intenções te aprisiona. Mas a palavra repousar, aqui, ela quebra essa cadeia. Ela é um convite para você soltar o peso, largar as expectativas alheias e simplesmente ser. É a permissão para que sua alma respire, para que sua oração não seja um monólogo de culpa, mas um sussurro de confiança. Essa é a liberdade que os guias cegos não conseguem te vender, porque ela não tem preço. Ela é um presente. Pense no Onipotente, não no pastor que grita, não na denominação que impõe medo. Pense na força que criou os céus e a terra, na majestade que sustenta o universo com uma palavra. Essa força, ela não precisa da sua ajuda para ser poderosa. Ela te convida a confiar, a se desarmar. Você vê a ironia? Enquanto o sistema te exaure buscando o poder que eles dizem ter, o verdadeiro poder te chama para o descanso. É um contraste brutal. De um lado, o barulho das estruturas, o medo que tentam impor.
a constante ameaça do juízo. Do outro, o silêncio da confiança, a quietude da alma que sabe quem aguarda. Sua Bíblia se torna um livro de consolo, não de regras inflexíveis. Sua fé inabalável nasce desse repouso, não da agitação. É como se, de repente, as vozes do mundo se calassem e você ouvisse apenas a batida do coração de Deus. E esse repouso, ele não é passividade, é uma força ativa, uma entrega que gera poder. Quando você repousa, você permite que o Onipotente haja por você, em você. Você desiste de controlar, de forçar resultados, de barganhar. E nesse abandono, você encontra uma força que nunca teria nascido da sua própria luta. É como largar a âncora no meio da tempestade e ver que o barco, por mais que balance, não afunda. Muitos temem esse repouso porque ele exige deixar ir o controle. Exige desconfiar de tudo que te ensinaram sobre mérito e desempenho. Mas o que você ganha é uma paz que o mundo não pode dar e que a religião institucionalizada, com suas demandas incessantes, jamais conseguiu oferecer. Essa é a verdadeira segurança. A certeza de que você está envolvido por um poder que está acima de tudo. Mas como podemos encontrar esse descanso profundo em um mundo tão barulhento, tão cheio de cobranças, inclusive as religiosas? O que significa na prática repousar em um poder que muitos nem sequer compreendem? E como essa entrega pode blindar você contra as manipulações e os medos que o sistema insiste em usar? Você já sentiu um arrepio na espinha? Uma certeza inexplicável de que foi guardado de algo terrível? Muitos de vocês relatam que, em momentos de perigo iminente, uma força invisível os protegeu, os desviou do caminho, os alertou. Mas o que é essa presença? O sistema religioso, com sua sede de controle, adora empacotar a ideia de anjo da guarda em figuras fofas ou transformá-lo em uma força mística distante, para que você não perceba a verdade mais simples e profunda. E se o anjo do Senhor do Salmo 91 não fosse apenas um ser alado, mas a própria manifestação da providência e do cuidado de Deus, que os guias cegos insistem em privatizar? Pergunta que incita a curiosidade e o medo de estar perdendo algo essencial. Você foi condicionado a buscar o espetacular, o visível, o que pode ser tocado ou provado por testemunhos inflamados. Mas a verdadeira proteção, aquela que vem do Altíssimo, muitas vezes se manifesta no silêncio, no detalhe, na intuição. O crente sincero, ele anseia por uma evidência, um sinal claro de que não está sozinho. Mas quando a fé é vendida como um produto, ele acaba duvidando de cada milagre que não cabe na caixinha da denominação. Essa é a tragédia. Ter a proteção divina ao redor e não saber reconhecê-la, não é mesmo? Essa dor de se sentir desprotegido, mesmo professando uma fé, ela te corrói. A Bíblia fala de anjos, de proteção, mas a sua realidade parece tão vulnerável. Você se pergunta: onde estão os anjos quando eu mais preciso? Será que minha oração não é forte o suficiente? E é exatamente nessa brecha que a manipulação do sistema age, te fazendo crer que a culpa é sua, que você precisa de mais um sacrifício, mais uma campanha. Mas a mini revelação está aqui. O anjo do Senhor não é um carteiro entregando milagres, é uma presença envolvente, é a extensão do próprio cuidado de Deus. Ele te guarda em todos os teus caminhos, não apenas nos grandes dramas. A pequena decisão de virar à direita ou à esquerda, no pensamento que te impede de fazer uma escolha ruim, no inesperado não que te livra de um problema futuro. Essa é a proteção que os líderes religiosos não podem monopolizar, porque ela é tão íntima quanto a sua respiração. E como isso se aplica à sua vida hoje? Pensa naqueles momentos de quase acidente, na palavra certa que veio na hora certa, no livramento que você só percebeu depois. Essa é a sombra do anjo. É a intervenção divina operando nos bastidores da sua existência. Ela não é sensacionalista, mas é real. Sua fé inabalável não depende de ver a pluma ou ouvir a trombeta, mas de sentir a certeza de que há um guardião invisível em cada passo.
Quando você entende essa verdade, sua oração muda. Ela deixa de ser um pedido desesperado por socorro visível e se transforma em um diálogo de gratidão pela presença constante. Você passa a discernir a mão de Deus nas minúcias do dia a dia, e não apenas nos eventos extraordinários. É como se seus olhos espirituais se abrissem para uma nova dimensão de cuidado. O medo do mundo, da doença, da perda, ele perde força porque você sabe que não está sozinho. É um ato de profunda confiança. Abandonar a necessidade de ver para crer e abraçar a convicção de que o invisível é mais real do que o visível. Os guias cegos podem querer te manter preso à espetacularização da fé, mas o Salmo 91 te chama para uma intimidade que transcende o show. Ele te chama para reconhecer o anjo em cada detalhe, em cada instante. Mas o que acontece quando você começa a viver essa verdade, a enxergar a proteção invisível em cada curva da vida? Como essa percepção impacta a forma como você lida com as adversidades e com as vozes que ainda tentam te convencer de que você precisa de um mediador para alcançar essa guarda? Você já se sentiu pequeno demais para a grandeza de Deus? Como se, não importa o quanto você se esforce, sempre existisse uma culpa invisível te apertando o peito. Essa é a semente que o sistema religioso planta na sua alma, a semente da insuficiência. Eles te convencem de que você nunca é bom o bastante, nunca puro o suficiente, sempre em dívida. E se eu te dissesse que essa culpa é a maior arma deles para te manter sob controle, longe da verdadeira liberdade que o Salmo 91 já te prometia? Pausa dramática, voz quase um sussurro. Muitos de vocês carregam pesos que não lhes pertencem. Pesos de mandamentos criados por homens, de expectativas irrealistas, de um padrão de santidade que só serve para te paralisar. É a síndrome do nunca é o bastante. Você se compara, se condena, e eles te oferecem a solução. Mais sacrifícios, mais dízimos, mais obediência cega. É uma barganha cruel. Você paga com a sua paz, com a sua alegria, com a sua fé, para tentar aliviar uma culpa que nem existia antes que eles a criassem. Onde está a oração nesse cenário? Ela se torna um grito de socorro, não de comunhão. Olhe para dentro, você sente isso? Essa constante sensação de falha, ela drena sua energia, rouba seu sono. Você se sente indigno, distante de Deus, mesmo quando está sentado no banco da igreja ou em frente a uma tela. A voz interna te acusa, e as vozes do púlpito parecem apenas confirmar: você não merece. É um ciclo vicioso de medo e dependência. Você teme o julgamento, o afastamento divino e a ameaça de um anticristo que virá para punir os fracos. Eles usam o medo para te fazer obedecer, para te roubar a autonomia da sua própria Bíblia, não é assim? Mas a verdade é que Deus não opera com base na sua culpa. Ele opera com base na sua fé. Ele não quer seu sacrifício de performance. Ele quer seu coração rendido, aberto e honesto. A culpa que te aprisiona não vem dele. Ela vem das estruturas que precisam de você fraco para se manterem fortes. Ele já pagou o preço. Ele já te libertou. A verdadeira fé inabalável não é a ausência de pecado, mas a certeza do perdão que te limpa e te refaz a cada amanhecer, a cada súplica sincera. Então, como quebrar essa corrente? Primeiro, reconheça a mentira. Entenda que a voz que te condena, que te diminui, não é a voz do seu Criador. Essa é a voz do engano, da religião que se alimenta da sua fragilidade e da sua dependência. Comece a ler sua Bíblia com outros olhos, buscando a graça que transforma, não a lei que aprisiona. Permita que a oração se torne um lugar de aceitação e de profunda comunhão, e não uma confissão interminável de culpas já perdoadas. Você está perdoado. Você é amado. Essa é a base de uma fé inabalável que não pode ser manipulada. Pensa nisso. A liberdade é sua, entende? É um caminho de coragem. Sair da sombra da culpa imposta e caminhar na luz da graça oferecida. Muitos temem essa liberdade porque ela exige que você se aproprie do seu perdão.
Que você pare de depender de mediadores que te prendem em seus domínios. Essa liberdade choca, porque ela revela que o jugo que te foi imposto nunca foi de Deus, mas sim das conveniências humanas que distorcem o Evangelho. É como se de repente você descobrisse que a prisão onde te mantinham estava com as portas abertas o tempo todo, mas eles nunca te contaram. O que você faria? Mas se a culpa é uma armadilha, como podemos discernir a voz verdadeira de Deus no meio de tantas vozes que gritam condenação? E qual é o verdadeiro escudo que nos blinda contra essa manipulação, permitindo que nossa fé floresça livre e inabalável, sem precisar da aprovação de ninguém? Como saber a voz de Deus no meio de um coro tão barulhento de acusações e verdades fabricadas? Você já sentiu essa confusão? Essa angústia de não conseguir discernir o que vem do alto do que é pura manipulação humana? Te dizem que para ouvir a voz de Deus, você precisa seguir aquele líder, frequentar aquela igreja ou fazer aquela oração específica. E se tudo isso for apenas fumaça para encobrir a simplicidade de uma comunicação direta, que só depende de você? Pausa breve, quase um suspiro. Essa é a grande tragédia de muitos. Eles vivem em uma busca incessante por direção, mas a direção que lhes é oferecida sempre aponta para um intermediário, nunca para a fonte. Você entrega seu coração, sua mente, sua fé, nas mãos de quem promete interpretar a voz divina para você. Mas quantas vezes você não sentiu um vazio, uma dissonância entre o que escuta e o que seu espírito clama? Essa dependência de terceiros, ela te rouba a autonomia espiritual. Não rouba. Ela te impede de desenvolver sua própria fé inabalável. A dor de se sentir perdido no labirinto de doutrinas e profecias apocalípticas, especialmente sobre o anticristo, pode ser paralisante. Você teme errar, teme ser enganado, e por isso se agarra a qualquer voz que se apresente com autoridade. Mas muitos desses guias, eles se parecem com pastores, mas seus discursos geram mais medo do que amor, mais culpa do que perdão. A Bíblia é clara. As ovelhas conhecem a voz do seu verdadeiro pastor. E por que você tem tido tanta dificuldade em reconhecê-la? A mini revelação está aqui. A voz de Deus não grita para ser ouvida. Ela sussurra na calmaria, fala através da sua consciência, se revela nas páginas da Bíblia que você mesmo pode ler, sem filtros. Ela não te manipula com o medo ou com a promessa de prosperidade fácil. Ela te convida ao amor, à justiça, à compaixão. Ela te chama para a liberdade, não para mais um jugo. Pense nisso. Um verdadeiro pastor não te empurra para o abismo. Ele te conduz às águas tranquilas. Um verdadeiro pastor não te explora, ele te alimenta. Se a voz que você ouve te rouba a paz, te impõe um peso insuportável, te faz duvidar do amor de Deus, então pare e questione. Porque a voz do Mestre, ela sempre traz alívio, sempre traz direção, sempre traz uma fé que se sustenta, mesmo no vale mais escuro. Essa é a aplicação direta. Para ouvir a voz genuína, você precisa criar um espaço de silêncio na sua vida. Desligue as vozes externas, as redes sociais, as pregações vazias que te bombardeiam. Mergulhe na sua Bíblia, não com os olhos do que os outros te disseram, mas com os olhos do seu próprio coração sedento. A oração não é um ritual mecânico, mas um canal direto para o seu Criador. Você tem o direito, o privilégio, de falar com Ele e de ouvir a resposta. É um ato de profunda coragem assumir essa autonomia espiritual. Romper com o que te foi imposto, com o que te escravizou, em nome de uma falsa fé. Os guias cegos detestam quando você começa a pensar por si mesmo, quando você testa os espíritos e compara tudo com a verdadeira palavra. Eles perdem o poder, perdem o controle. Mas você ganha algo infinitamente mais valioso: a liberdade de ser filho, de ser guiado diretamente pelo Pai, sem distorções, sem agendas ocultas. Essa é a diferença crucial. A voz do pastor te chama pelo nome, te conhece por completo, te liberta. A voz do estranho te generaliza, te culpa, te prende,
Sua fé inabalável nasce quando você cala o ruído e aprende a reconhecer o sussurro divino. Mas como podemos nos blindar de verdade contra as imitações, contra os disfarces, contra tudo o que se apresenta como luz, mas no fundo é escuridão? E o que acontece com a sua vida, com a sua fé, quando você finalmente se recusa a seguir a voz do estranho e decide seguir apenas o chamado do seu verdadeiro pastor? Como podemos, de fato, nos proteger das imitações? Você se pergunta, depois de tanta mentira, tanto engano, como diferenciar o lobo do pastor, quando ambos vestem a mesma pele e falam uma linguagem que parece a de Deus? A verdade é que o sistema religioso é mestre em disfarces. Ele te oferece um caminho fácil, uma resposta pronta, um alívio rápido, mas cobra um preço alto: a sua capacidade de discernir a verdade por si mesmo. E se a sua própria Bíblia, que eles tanto citam, fosse o seu maior escudo, a sua arma mais potente contra toda manipulação? Pausa dramática, quase um desafio. Muitos de vocês carregam cicatrizes de promessas quebradas, de palavras que deveriam ter curado, mas que apenas aprofundaram a ferida. A dor de ter sido enganado, de ter entregado sua fé e seu coração a quem não merecia, ela ainda arde, não é? E agora, você hesita, você teme, você duvida de cada nova voz, de cada nova revelação. Essa paralisia, esse medo de errar de novo, ele te impede de avançar na sua jornada, de buscar a verdade pura que você tanto anseia. Mas existe um caminho, um farol, que não te decepciona. Essa angústia, ela te puxa para baixo, te faz pensar que é melhor não confiar em ninguém, que é mais seguro se fechar. Mas o que acontece quando você faz isso? Você se isola, e o inimigo da sua alma adora ver você sozinho. Os guias cegos florescem na escuridão da sua dúvida, na incerteza da sua fé. Eles usam o medo do futuro, a ameaça de um anticristo iminente, para te empurrar para suas soluções pré-fabricadas. Eles querem que você dependa deles, e não da voz que fala no silêncio do seu coração. A mini-revelação está bem aqui, escancarada nas páginas da sua Bíblia. A verdade tem a sua própria voz. Ela não precisa gritar. Ela não precisa de artifícios. Ela não manipula. A voz da verdade ressoa com a paz, com a justiça, com o amor. Quando uma mensagem te deixa confuso, pesado, ansioso, então pare. Questione. Porque a voz do verdadeiro pastor te acalma, te liberta, te dá clareza. Sua oração não é um teste de adivinhação, mas um pedido sincero por discernimento. Então, como aplicar isso no seu dia a dia? Você precisa se tornar um buscador da palavra. Não apenas um ouvinte, mas um estudante. Mergulhe na sua Bíblia, não para encontrar argumentos para defender esta ou aquela doutrina, mas para encontrar o coração de Deus. Compare tudo o que você ouve, tudo o que te ensinam com as Escrituras. Peça a Ele, em oração, que abra seus olhos, que afine seus ouvidos espirituais. A voz dele não contradiz a sua própria palavra. Nunca. É um ato de profunda coragem assumir essa responsabilidade. Sair da zona de conforto de aceitar tudo o que te dizem e começar a filtrar, a questionar, a discernir. Os guias cegos detestam essa autonomia porque ela desmantela seu poder. Ela revela que a fonte da verdade está acessível a todos, sem pedágios ou intermediários. Você não precisa de ninguém para te dizer o que Deus quer falar com você. Você tem acesso direto. Essa é a base da sua fé inabalável. Quando você se arma com a verdade, quando sua fé é forjada no fogo da palavra, você se torna inatingível pelas mentiras. As falsas profecias perdem o poder. Os discursos manipuladores soam vazios. A ameaça do anticristo se dissolve na certeza de que a proteção do Altíssimo é real e que você está sob suas asas. Você não tem mais medo de ser enganado, porque você sabe onde encontrar a verdade. E a verdade, ela liberta. Mas o que acontece quando essa fé inabalável, essa verdade descoberta, te leva a confrontar diretamente aqueles que ainda insistem em aprisionar as almas? Como o Salmo 91,
nos instrui a viver de forma ousada e protegida, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece ruir em enganos e falsas promessas. Você desmascarou as falsas vozes, blindou-se com a verdade da sua Bíblia, e sua fé inabalável agora tem um alicerce. Mas o que acontece agora? O mundo lá fora continua a gritar suas ameaças, e as vozes do sistema religioso ainda tentam te puxar de volta para o pântano do medo. Eles continuam a pregar sobre a iminência do juízo, sobre o anticristo à espreita, sobre a necessidade de mais sacrifícios para garantir sua salvação. E se a sua nova liberdade, a sua ousadia em Deus, fosse a arma mais temida por esses guias cegos, capaz de derrubar os altares que eles ergueram sobre a insegurança das pessoas? Pausa para que o impacto seja sentido. Muitos de vocês, mesmo tendo encontrado a verdade, ainda carregam resquícios do medo. O eco das ameaças, a sombra da condenação, a dúvida de ser realmente merecedor da proteção. Essa é a última cartada da manipulação. Te manter preso por cordas invisíveis, te fazer acreditar que, embora você tenha a verdade, ela não é suficiente para te livrar de tudo. Essa sutil injeção de medo, ela te rouba a plenitude da sua fé, não é? Ela te impede de viver a promessa do Salmo 91 em sua totalidade. A dor de se sentir vulnerável, mesmo depois de tanta busca, pode ser frustrante. Você lê que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas a realidade parece contradizer, e é nesse ponto que a voz manipuladora sussurra. Você não está fazendo o suficiente. Sua oração não é poderosa o bastante. Você precisa de nós para te proteger. É a velha tática de se apresentar como o único caminho para a segurança, enquanto, na verdade, eles te aprisionam em sua própria insegurança. Mas a mini-revelação é profunda e libertadora. A fé inabalável que você está construindo não é uma capa protetora contra o sofrimento, mas uma certeza de que, através de qualquer sofrimento, você está nas mãos do Altíssimo. É a convicção de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma promessa de ausência de batalha, mas de vitória na batalha. É a garantia de que, não importa o caos, a sua essada alma está segura nele. Então, como isso se manifesta na sua vida diária? Você começa a andar com uma ousadia que surpreende até a si mesmo. O medo do futuro diminui. A preocupação com o que os outros vão pensar se você não seguir o protocolo perde a força. Você se torna um farol de esperança em meio a uma cultura de pânico. Sua oração não é mais um clamor por proteção, mas uma declaração de gratidão pela proteção que já é sua. Sua Bíblia se torna o seu mapa de liberdade, e não a lista de regras de outra pessoa. E o que acontece com os falsos altares quando você decide viver assim? Eles perdem a base. O poder da manipulação se esvai quando as pessoas deixam de ter medo. Quando você para de se preocupar com o anticristo que eles tanto pregam e começa a confiar no Criador que te guarda, as ameaças deles perdem o sentido. Quando você percebe que a verdadeira proteção não vem da sua contribuição financeira, mas do pacto divino, o jugo financeiro se quebra. Sua liberdade é a ruína do império deles. É um ato de coragem imenso viver essa fé inabalável publicamente. Você se torna um problema para o sistema, porque você prova que a vida com Deus é simples, direta e libertadora, sem a necessidade de suas complexas estruturas e rituais. Você mostra que é possível viver sob a sombra do Altíssimo, sem pagar pedágio, sem ser controlado por medos ou promessas vazias. Quando você vive além do medo, você não apenas se liberta, mas abre um caminho para que outros também se libertem. Sua vida se torna um testemunho vivo do poder do Salmo 91. Você não precisa gritar para ser ouvido. Sua paz e sua firmeza falam por si. E essa é a grande ameaça para aqueles que prosperam na insegurança alheia. Mas como sustentar essa vida de coragem e liberdade em um mundo que te empurra para o medo e a conformidade? E qual é o verdadeiro segredo do Salmo 91 que, uma vez compreendido e vivido,
transforma radicalmente a sua relação com Deus e com a vida, permitindo que você experimente a plenitude da proteção divina? Você fez a jornada, desmascarou as ilusões, se blindou com a verdade, mas afinal, como sustentar essa vida de coragem e liberdade em um mundo que te puxa de volta para o medo? Qual é o verdadeiro segredo do Salmo 91, que uma vez compreendido e vivido, transforma radicalmente a sua relação com Deus e com a vida, permitindo que você experimente a plenitude da proteção divina? A resposta, meu amigo, é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. O segredo não é um rito, uma fórmula ou um mantra. É um relacionamento. É a revelação de que a fé inabalável não é sobre o que você faz por Deus, mas sobre o que Ele já fez e continua a fazer por você, e a sua resposta a esse amor. Pausa para uma respiração profunda. A voz agora mais calma, mas com intensa convicção. Por muito tempo, o sistema religioso te ensinou que você precisava ganhar a proteção, merecer a bênção, lutar contra o anticristo com suas próprias forças. Eles transformaram a oração em um fardo, a Bíblia em um livro de regras e Deus em um juiz implacável. Mas a dor que você sentiu, o vazio que te corroía, era o seu espírito clamando pela verdade que estava sendo distorcida. Você buscou respostas em lugares que só ofereciam mais perguntas, mais culpa, mais dependência. Mas o Salmo 91 desvenda isso. Ele não é uma promessa condicional do tipo, se você fizer isso, então Deus fará aquilo. Ele é a descrição de uma realidade para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você aprendeu que habitar não é frequentar um templo, mas viver uma vida de rendição e confiança. Você descobriu que a sombra do Altíssimo não é um local físico, mas uma presença envolvente, uma paz que desafia o caos. Você sentiu o repouso no Onipotente que te liberta da busca incessante por aprovação. O verdadeiro segredo é que Deus já te abraça com sua proteção. Ele já te guarda. Ele já te ama. O que o Salmo 91 faz é te convidar a reconhecer essa realidade, a viver nela. É um convite para você sair do faça para merecer e entrar no confie e receba. A sua fé inabalável não vem da sua capacidade de ser perfeito, mas da certeza de que Ele é perfeito e fiel. A oração se torna um diálogo íntimo com o Pai, que já conhece suas necessidades antes mesmo de você as expressar. Sua Bíblia se torna um mapa para essa intimidade, e não uma ferramenta de controle. Como você sustenta essa vida de coragem? Vivendo a verdade que te liberta, negando as vozes que tentam te puxar de volta para o medo, para a culpa, para a dependência. Você não precisa mais de intermediários, de líderes que se colocam entre você e o Criador. Você tem acesso direto ao Altíssimo. Essa liberdade não é ausência de desafios, mas a certeza de que em cada desafio Ele está com você, sob suas asas, guardando seus passos, enviando seus anjos. Essa é a grande vitória, a queda dos falsos altares em sua própria vida. Quando você entende que a verdadeira segurança vem de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, as estruturas que se ergueram sobre o seu medo e a sua ignorância desmoronam. O poder de manipulação se dissolve. As ameaças do anticristo perdem a força porque sua confiança está firmada no Deus que está acima de tudo e de todos. Ao viver essa verdade, você se torna um farol para outros. Sua paz, sua alegria, sua liberdade, sua fé inabalável são um testemunho vivo. Você não precisa pregar com gritos, sua vida fala por si. E essa é a revolução silenciosa. Um exército de almas livres, conectadas diretamente ao Pai, vivendo a plenitude do Salmo 91. Este não é o fim da sua jornada, mas o verdadeiro começo. O convite é para que você não apenas memorize, mas viva cada verso do Salmo 91, não como uma promessa distante, mas como a sua realidade presente. Habite nele, descanse nele, confie nele, e que a sua vida seja a prova viva de que, sob a sombra do Altíssimo, você está verdadeiramente seguro, livre e amado. E essa é a melhor e maior oração de todas.